a gente precisa ter um olhar multidimensional da realidade, né? Então, ao invés de organizar, aliás, ao invés não, porque ao invés Você, reproduz o que a você gente quer exclui o outro. transcender. É, sim. Ao invés exclui, a gente não pode excluir. Né? Transcendendo esse arranjo que só vê as caixas, é você ver as caixas por uma dimensão maior, no qual essas caixas que são universos de variáveis isoladas, na verdade, quando a gente olha por um prisma maior, essas variáveis são conectadas. Né? Então, de alguma maneira, no espaço-tempo, essas variáveis elas se relacionam e a gente precisa ter esse olhar multidimensional. Né? É, tem filmes que ilustram isso muito bem. Eu assisti outro dia os três em sequência, que é lá o De Volta para o Futuro, mostra isso, né? Você volta um pouquinho no tempo, muda alguma coisa, a hora que você volta para o futuro, está tudo mudado, porque as coisas são conectadas. Tem um outro filme muito bom também, que é melhor do que o De Volta para o Futuro, que eu vi uma vez e depois nunca mais nem ouvi falar dele, chama Efeito Efeito Borboleta, borboleta. né? Porque justamente esse é o nome, né? Uma borboleta bate uma asa em algum lugar e isso desencadeia uma série de reações que leva a um grande evento climático lá na outra ponta, né? Por quê? Porque as coisas estão conectadas. Quando a gente olha para a natureza ela é assim, ela funciona assim. Na natureza, as caixas, a natureza ignora as caixas que a gente cria para entendê-la. Né? Então, tem exemplos super bonitos. Um que eu conheci já faz uns 4 ou 5 anos, mas que me deixou muito deslumbrado, assim, né? É um texto, inclusive, que está disponível na internet, se a gente procurar aí, eu não sei se tem em português, mas que chama Salmões nas Árvores, né? Que é uma coisa lógica, né? Mas quando a gente começa a ver isso com os olhos, isso deslumbra. O que eles fizeram? Eles foram lá em alguns rios canadenses, em topos de montanhas, para onde os salmões voltam para desovar, né? E eles começaram a medir o nitrogênio. Bom, vão pelo espaço. Né? Então, os salmões sobem para desovar e quem está lá esperando? Né? Os ursos. E os ursos pescam os salmões, põem o salmão na boca e vai para dentro da floresta comer. Né? Então, e ele não come aquele salmão inteiro, aquele salmão cai na floresta e apodrece lá, etc. Então, os cientistas eles marcaram o nitrogênio dos salmões, olha só, o nitrogênio dos salmões é, tem formas moleculares de você fazer uma marcação radioativa, então aquilo, quando você usa uma técnica, aquilo lá você vê com uma luz, assim, e aí eles foram medir no tecido das árvores, se eles encontravam esse nitrogênio, e esse nitrogênio estava lá. Quer dizer, os ursos eram responsáveis pela fertilização da floresta do entorno com o salmão que eles comiam. Né? E isso mostra, então, a matéria. Então, a gente está vendo, em teoria, a gente já sabia disso, mas agora a gente vê essas relações. Então, não existe o salmão, e nem existe o urso, e nem existe a árvore. O que existe é uma continuidade de matéria e energia, e talvez algumas outras coisas que a gente sequer consiga ver. Né? E aí sim, conversando com outros conhecimentos indígenas, tal, eles vão ver ainda outras coisas acontecendo nesse fluxo. Né? Então a gente vê isso de uma maneira objetiva, como a gente gosta de ver. Um outro exemplo lindo também, e eu recomendo que todas as pessoas que estão assistindo a gente aqui leiam um livrinho fininho que está disponível, que é um resumo, né? É uma compilação simples, né? Que chama O Futuro Climático da Amazônia, que já é um texto também que já tem alguma idade, deve ter uns 5, 6 anos, que foi feito pelo Antônio Nobre, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Instituto de Pesquisa da Amazônia, que fala sobre os rios voadores e sobre o fenômeno da bomba biótica, né? Que a gente pressupunha através de um pensamento fragmentado. Olha só como isso opera. A gente pressupunha que a umidade transpirada pela floresta amazônica Ficava lá. condensava em cima dela e chovia em cima dela. Né? E aí a gente percebeu que não, a gente percebeu, eles viram que não, fazendo o quê? Marcando o hidrogênio
dessa transpiração e acompanhando esse hidrogênio ao longo do seu percurso. Então, eles veem que esse hidrogênio, quando sobe na forma de vapor, ele forma um rio, e esse rio vem desaguar aqui em cima de nós, no interior do estado de São Paulo, né? Ele irriga 70% do PIB da América Latina inteira, bate nos Andes e vem descendo pela América Latina, e toda a área do Cerrado, etc. Então, como que nós somos conectados aqui. O que a Amazônia tem a ver com o estado de São Paulo? Tudo, porque quem irriga o estado de São Paulo é a Amazônia. E o ano passado, com as queimadas e o dia que chegou, a cidade de São Paulo ficou escura em pleno dia, com as fumaças que chegaram, foram uma maneira um pouco mais drástica de mostrar essa conexão e essa ligação. Quero aproveitar, tem um outro vídeo bem interessante de ver, que está fácil de encontrar no YouTube, que é Como os Lobos Mudam Rios, que tem aí as imagenzinhas, eles mostram como a reintrodução de lobos numa região lá chegou a alterar o curso dos rios, né? E tem toda uma cadeia ecológica ali que foi alterada e que depois foi restaurada e é bem interessante se colocarem aí. Eu vou colocar o link também aqui na descrição. É bem interessante, mais um desses exemplos aí mostrando como tudo está conectado e fazemos parte disso tudo, né? Que era o terceiro exemplo que eu ia dar, né? Como os lobos mudam os rios, e isso mostra como que a gestão que a gente faz da natureza é estúpida, porque ela absolutamente desconsidera esse tipo de interrelação. Então, quando a gente delimita, por exemplo, uma unidade de conservação e enche o entorno de soja, a gente está olhando aquela floresta que ficou existente ainda como uma artificialidade, que é só as árvores em pé, não são os fenômenos criados por elas. Né? E no momento em que você delimita aquilo, você acaba com vários desses fenômenos, o que implica em você também colocar em risco o fragmento florestal, por exemplo, que você deixou para trás. Né? Então, isso justifica aquela solução para o Rio Doce dado pelo Krenak, né? Como é que ele falou? Proteja 100 quilômetros para um lado ou 100 quilômetros para o outro e deixa ela se recuperar, né? Por conta disso, não é só recuperar a árvore em si, isso é uma visão mecânica, como se uma árvore fosse um poste, né? Não é recuperar os fenômenos que são produzidos pelas árvores individuais e pelo conjunto delas à medida que esse conjunto vai sendo formado novamente, que é o que a gente chama, né, usando um linguajar aí mais economiquez aí, né, de serviço ambiental, né, Sim. ou de capital natural, né, que são esses serviços que a natureza presta, independentemente da gente saber que ela presta e que ela presta gratuitamente para nós, né, e que são caros para burro quando eles são eliminados, por exemplo.